Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Grande clássico de domingo, Cruzeiro contra Atlético Mineiro no Mineirão, que vai estar lotado. Pessoal, tem também os bastidores de hoje do nosso Cruzeirão cabuloso. O que será que Leonardo Jardim vai aprontar aí para esse grande clássico? Então, bora lá ficar comigo para mais uma resenha do nosso Cruzeirão cabuloso. Mas antes, pessoal, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Bora lá ficar comigo até o final do vídeo, que vou te contar tudo sobre os bastidores de hoje do nosso cabuloso. Lembrando, pessoal, super clássico neste domingo, Cruzeiro contra Atlético, e vai ter a maior festa da torcida do Cruzeiro para essa grande temporada de 2025. Bora lá, meu povo, bora pro vídeo! Então, pessoal, neste domingo vamos ter aí às 8h30 da noite Cruzeiro contra Atlético. Mineirão que vai estar lotado. A expectativa é mais de 61 mil torcedores apaixonados para esse grande duelo entre Cruzeiro e Atlético. Então, pessoal, o que eu queria ressaltar nesse confronto é alguns cuidados que o Cruzeiro deve ter, né? Alguns pontos aí principais que o Cruzeiro deve ter para conseguirmos sair desse clássico com a vitória. E é claro, a expectativa da nossa torcida é enorme para que o Cruzeiro faça aí um ótimo jogo. E é claro, pessoal, saia do Mineirão com a vitória. A torcida vai entupir aquele Mineirão, então precisamos sair sim com a vitória. E eu queria destacar desse clássico alguns pontos importantes, né, para o Cruzeiro não cair na bobeira, não cometer os mesmos erros do último clássico e conseguir vencer esse jogo. Então, eu gostaria de estar destacando aí alguns pontos. O primeiro deles, a responsabilidade desse jogo. Muita responsabilidade desse jogo. Segundo, a condição tática, né, o arranjo tático que Leonardo Jardim vai fazer para esse jogo. E terceiro e último, para fechar, que eu vou falar de cada um separadamente, é o psicológico dos jogadores do Cruzeiro para este clássico. Muito importante. Lembrando que o aspecto psicológico muitas das vezes sobressai o físico, o tático e faz o time perder ou ganhar jogos. Então, gostaria de destacar esses 3 pontos aí principais para esse grande clássico entre Cruzeiro e Atlético. Meu povo! Primeiro deles, né, que eu falei, é em relação aí, né, às condições desse jogo, a responsabilidade desse jogo. Primeiro, os jogadores têm que entender que o Cruzeiro não ganha do Atlético no Mineirão há muito tempo. Perdemos aí o primeiro confronto válido pelo Campeonato Mineiro, né, no Mineirão lotado por bobeira. Então, os jogadores, desde aquele jogo contra o São Paulo, que já estão com uma mentalidade diferente, mostrou isso contra o Palestino, né? Só para abrir um parênteses aí sobre esse jogo do Palestino. O jogo do Palestino que não valia nada, né? Não tinha nada em disputa, o Cruzeiro já estava eliminado, 15 mil e poucos torcedores no Mineirão, e o Cruzeiro fez um ótimo jogo. Um ótimo jogo que eu falo no seguinte: na entrega, na dedicação e na determinação. Então, assim, o Cruzeiro precisa entender, os jogadores precisam entender a responsabilidade desse jogo. Muitas mídias falam que o Cruzeiro é favorito para esse jogo, o Cruzeiro tem grande chance de vencer esse jogo, é favoritíssimo, né? Favoritíssimo. Então, os jogadores têm que entender a responsabilidade desse jogo, né? Temos que ir para cima, fazer um bom jogo, né? Entender as condições do jogo e entender a importância desse jogo Mineirão lotado para sairmos com a vitória. Porque não adianta você ter o melhor elenco, o melhor esquema tático, mas se os jogadores não entenderem, não incorporarem
a responsabilidade de jogar no Cruzeiro e a responsabilidade desse clássico para a sequência do campeonato e principalmente para validar, pessoal, é isso mesmo, para validar esse trabalho aí desses últimos jogos que o Cruzeiro vem vencendo. Cruzeiro que é invicto no Mineirão, então isso conta demais. Cruzeiro que já tá aí há 7 jogos sem perder. E é claro, né, a hegemonia do Cruzeiro em Minas Gerais e também na região sudeste, até no Brasil. Então, a responsabilidade desse jogo é muito importante que os jogadores possam entender isso, absorver isso, para não fazer aquele vexame que a gente fez no último confronto onde perdemos, né? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria muito de destacar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a condição tática, né? Precisamos tomar muito cuidado com esse jogo. Quais os pontos que eu gostaria de destacar em relação à condição tática, pessoal? Primeiro, o nosso meio de campo ali tem que fazer um trabalho muito bem feito. No último jogo, penamos ali no lado esquerdo nosso da defesa, estávamos tomando muito contra-ataque pela esquerda, né? Então o Atlético veio muito em cima daquele lado do Cruzeiro ali, né? Hoje não estamos mais com o William Fagner, que está naquele lado direito, tá com o lateral direito. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente aquela pressão que vem ali do meio de campo. Então o Cruzeiro tem que exercer o mando de campo, exercer a superioridade, marcar lá em cima, né? Com o Wanderson, Caio Jorge e Matheus Pereira, exercer a sua superioridade, marcar em linhas altas e não deixar o Atlético jogar ali no meio de campo. Fechar aquele meio de campo ali e não deixar o Atlético jogar. Então ali, ó, trabalho para Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. Vai ter que fazer um trabalho muito bem feito nesse meio de campo. E Fagner, é claro, para não cair ali do lado dele. Lembrando, o Coelho do Atlético não vai jogar, então provavelmente eles devem entrar ali com o Bernard. Então o Cruzeiro tem que estar muito atento a Bernard, Hulk e Scarpa. É os 3 jogadores ali ofensivos do Atlético, que se marcar acabou o Atlético. Então temos que ter atenção, principalmente ao senhor Hulk. Hulk, que tem feito muitos gols no Cruzeiro por bobeira e indisplicência do nosso meio campo e da nossa zaga. Vamos voltar aí ao último clássico. Meio campo e zaga. Caindo também ali pro lado esquerdo. Então temos que tomar muito cuidado ali, né? Leonardo Jardim vai ter que fazer uma preparação ali para uma marcação individual. Não deixar Hulk no mano a mano com ninguém. Principalmente protegendo a perna esquerda dele, para ele não bater pro gol. Então, vamos ver aí o que o Leonardo Jardim vai levar de esquema de jogo para esse confronto e tomar muito cuidado, principalmente com o meio campo e o lado esquerdo do Atlético. Então, muito trabalho ali para Fabrício Bruno, Fagner e o nosso meio campo ali, né? Lucas Silva, Romero e Christian. Pessoal. E outro ponto que eu gostaria de destacar, né? O terceiro deles para fechar esse assunto em relação ao clássico é o psicológico desses jogadores. Leonardo Jardim tem que fazer uma preleção muito bem feita dos jogadores, né? Deixar bem claro durante a concentração que o psicológico é fundamental para ganharmos esse jogo. Fazer um parênteses aqui no último jogo: Gabigol foi expulso por indisplicência, por bobeira, e não deixar, né? Tanto a questão de afobamento ali, de ansiedade para tentar resolver uma jogada, fazer falta bobas e ser expulso, como mesmo não cair na pilha do juiz e dos próprios jogadores do Atlético. Exemplo também do Lianco lá, que aprontou com o Dudu, né? Que não tá no Cruzeiro mais, graças a Deus. E o Cruzeiro entrou na pilha. Que tecnicamente, pessoal, não sou só eu que tô falando, não. Pode pegar aí todos os comentaristas esportivos aí, né? Dão como Cruzeiro o maior favorito, o principal favorito, o grande favorito para esse confronto. Pelo retrospecto que o Cruzeiro tá tendo aí no Brasileirão, né? O Cruzeiro que tá invicto no Mineirão, o único time invicto. Pelo último jogo ali, que nós goleamos o Sport. Ah, mas foi o Sport. Gente, time nenhum ganhou do Sport lá de goleado, igual o Cruzeiro ganhou, não. Ganhou, mas foi 2x1, 2x0, magrinho. O Cruzeiro ganhou do Sport 4x0. O Cruzeiro ganhou do Flamengo no Mineirão. Flamengo é considerado aí o melhor time do Brasil e até do Sul-Americano hoje. O Cruzeiro foi lá e ganhou dele no Mineirão. Então temos que jogar com seriedade, coração na ponta da chuteira, faca nos dentes,
raça, sobriedade e, acima de tudo, respeitar o adversário e marcação, fôlego, determinação. Não dá bobeira nesse meio campo nosso aí, nem do lado esquerdo. No caso nosso, a defesa do lado direito. E principalmente, reforçando aqui, o nosso psicológico para esse jogo, né? Não entrar na pilha deles, né? Porque eles vão tentar suprir essa deficiência, vamos dizer assim, né? Esse nível um pouco abaixo que ele está aí de nós aí, vamos dizer assim, tecnicamente. Apesar que eles estão mais encaixados, vem com uma sequência mais longa juntos. O Cruzeiro também pegou uma sequência boa de embalo aí com o Leonardo Jardim, mas temos que tomar cuidado com o psicológico do nosso elenco, para não fazer falta boba, ninguém ser expulso e não cair na pilha dos caras, gente. Eles vão tentar superar a diferença tática e técnica aí, botando pilha. Então, não vamos entrar na pilha desses caras. Fazer um jogo bem feito, um jogo equilibrado. Simplesmente, pessoal, fazer o mesmo jogo que fizemos contra o Flamengo. O mesmo jogo que fizemos contra o Sport. Né? Usar das nossas características coletivas e individuais, marcação, determinação, raça, força de vontade, que dá pra ganhar esse jogo aí tranquilo, sem sofrer. Só respeitar o esquema tático, cabeça no lugar, não desperdiçar gols e não cair na pilha aí dos jogadores do Atlético e principalmente da arbitragem. Então, vamos ver aí o que Leonardo Jardim vai propor para esse grande clássico, domingo, 8h30, no Mineirão, que vai estar lotado, pessoal. E é claro, né? Não tem como falar de clássico, não tem como falar de tática, não tem como falar de esquema de jogo se não conversar com esse cara aí, ó. Esse cara aí tá jogando demais. Como eu já havia falado em outros vídeos, pra mim, na minha opinião, de torcedor pra torcedor, né, na minha humildade, esse cara aí está fazendo uma das melhores temporadas da sua carreira. Melhor do que fez no Santos. No Juventus eu não vou nem contar que jogou pouco lá, mas no Cruzeiro, na atualidade, isso sou eu que tô falando, vários comentaristas esportivos também estão dizendo isso. Arrascaeta e Caio Jorge são os melhores atacantes centroavantes hoje na atualidade do brasileiro. Então, que esse carinha aí, ó, Matheus Pereira, Christian, Lucas Silva, vão servir pra esses caras aí, pra esse cara aí fazer gol. Porque aproveitar a boa fase de Caio Jorge, ele que gosta daqueles lançamentos na verticais pra ele disparar na corrida, dominar, driblar e bater pro gol. Que Caio Jorge, gente, jogou na mão dele, ele tá chutando pro gol. Ele tá sendo aí um matador nato, um finalizador nato, e temos que aproveitar esse bom momento de Caio Jorge, é claro, e fazer os gols e conseguir aí fazer um bom jogo e sair com a vitória. É, meu povo, ser Cruzeiro é bom demais. Então, vamos aguardar aí o que Leonardo Jardim vai trazer para esse esquema tático do Cruzeiro contra o Atlético neste domingo. Lembrando que a provável escalação deve ser a mesma que jogou contra o Flamengo, né? Com Cássio no gol, nas laterais Kaique e Fagner, a zaga Fabrício Bruno e Vidalva, e ali no meio campo ali Romero, Christian e Lucas Silva. Nas extremidades, Wanderson caindo pela esquerda, Caio Jorge caindo pela direita e Matheus Pereira ali encostando nos atacantes ali meio centralizado. Marcação alta lá em cima, pressão, perde e ganha muito rápido, força de vontade, correria, um jogo muito dinâmico. E se fazermos o mesmo jogo que fizemos com o Flamengo, usar o mesmo script e jogar naquele mesmo sentido, naquela mesma intensidade, naquele mesmo arranjo tático, pode ficar tranquilo que vai ser de boa, molezinha, né, sair vitorioso desse clássico. Não tô falando em placar estendido, pra mim 6x0 é 6x0, é 3 pontinhos, é vitória. O que importa é vencer. Independente de qual for a forma, de quantos gols, de que jeito, se vai ter jogador expulso, se não vai, o importante é vencer e conseguir aí subir nessa sequência do campeonato. Hoje estamos em quarto na colocação, podemos aí subir até 1 ou 2 posições, dependendo do resultado aí dessa 9ª rodada. Então vamos pra cima, Cruzeirão cabuloso, e estamos confiantes para esse grande jogo sair com a vitória e mais 3 pontinhos no caneco. É, pessoal, ser Cruzeiro é bom demais. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peço encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau, pessoal!